Meus irmãos, a paz de Cristo, a vida de todos, sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Eu sou o Denis Pereira, mais conhecido também como Denão, e é um prazer estar com vocês. Então vamos lá, direto para a nossa pré-aula da lição 13, amizade, uma coisa boa. Muito bem, esta é mais uma carta de prisão de Paulo, tá? E convido você, professor, a conhecer um pouco mais da história de Paulo e a aplicar mais os ensinamentos de Paulo na sua própria vida e também nos seus estudos e nos seus ensinamentos. Nós estamos aqui concluindo esse trimestre que fala das cartas que ensinam e nós chegamos, né? Nesta carta linda, é uma pequena carta, é uma carta bem reduzida, eu diria, mas uma carta muito, muito importante. É a carta que Paulo escreve a Filemon. Paulo estava preso na sua primeira prisão, lembra? Primeira prisão em Roma, quando é uma prisão domiciliar que todo mundo pode ir até ele, tá? Filemon é um cristão da igreja de Colossos, alguém rico, e tem muitas informações sobre Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Primeiro versículo de Filemon. Então Paulo está preso. E Paulo se considera um prisioneiro de Cristo, não um prisioneiro dos homens ou do império. Prisioneiro de Cristo. E o irmão Timóteo, que participou de algumas destas prisões de Paulo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Casa de quem? De Filemon. Lembrando, nesse aspecto da igreja, nessa configuração, igreja não é templo, quando Paulo fala, a igreja que está em sua casa, uma comunidade de irmãos, uma comunidade cristã, que se reunia, que cultuava, que tinha comunhão na igreja ou na casa de Filemon, tá? Então ele está aqui nos dando já algumas ideias. Podemos afirmar que Filemon era alguém de posse, alguém de dinheiro, porque esta carta é escrita em defesa de um dos escravos de Filemon, chamado Onésimo. Era comum o trabalho escravo. Vale lembrar que o escravo é aquele que não tem vontade própria, não tem identidade. Eu, inclusive, ontem assisti um filme muito lindo, o filme Ben-Hur. Eu não tinha assistido ainda, e eu assisti ontem, e naquele filme fica bem claro que, a partir do momento que a pessoa se torna um escravo, e isso pode ser porque ele nasceu de pais escravos, isso pode ser porque ele ficou pobre, isso pode ser porque ele cometeu um crime, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que a pessoa se torna escravo, ele perde a identidade, ele perde a cidadania, ele deixa de ser um ser humano, um cidadão, e passa a ser tratado como um número, ok? Como algo descartável. Onésimo, que era um dos escravos de Filemon, roubou ou furtou algo de Filemon. E dentro daquela cultura, dentro do império, um escravo que roubasse o seu senhor, ele poderia ser condenado, inclusive, à morte. Onésimo comete, nós poderíamos dizer, 2 crimes. Primeiro, ele furta. Segundo, ele foge de seu senhor Filemon. Ele é um escravo fugitivo. Aonde quer que ele for encontrado, ele poderá ser levado de volta ao seu senhor, ser condenado, inclusive à morte. Um detalhe interessante, que o nome Onésimo significa útil. Então Paulo faz um joguinho de palavras no versículo 11. Ele antes te foi inútil. Por quê? Porque te roubou, te furtou, fugiu. Atualmente, porém, é útil a ti
e a mim. Então, provavelmente, nesta fuga de Onésimo, ele tenha conhecido a Cristo. E ao chegar a Roma, capital do império, onde Paulo estava preso, alguém o levou até Paulo. E Paulo discipula Onésimo. Nós não sabemos precisar quanto tempo isso aconteceu, mas em algum momento Onésimo conta a sua história para Paulo. E Paulo conhecia Filemon. Então, olha a integridade de Paulo. Paulo, ao saber da história de Onésimo, ele não segura, ele não esconde Onésimo, mas ele faz o que a lei mandava. Ao encontrar um escravo fugitivo, devolva-o a seu senhor, para que o seu senhor, o seu dono, cumpra com ele o que a lei manda. Então Paulo manda Onésimo de volta, mas Onésimo já não volta meramente como um escravo, não volta como um fugitivo. Onésimo volta com esta carta para Filemon e entrega esta carta a Filemon. Veja que Paulo diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Ou seja, Paulo está dizendo: Filemon, quem está voltando para você não é mais um escravo fugitivo, é um irmão em Cristo. E Paulo, sabendo da amizade que há entre ele e Filemon, Paulo intercede por Filemon. Esta carta, embora pequena, com apenas 25 versículos, ela tem uma comparação, ela é uma analogia entre o que Paulo faz por Onésimo e o que Cristo fez por nós, sendo que Paulo prefigura Cristo, Onésimo o pecador e Filemon Deus ofendido pelo pecado do ser humano, certo? Então Onésimo se rebela, foge de Filemon. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O que Adão fez no Éden? Pecou, fugiu, se escondeu de Deus. Paulo se encontra com Onésimo. Veja, Filipenses 2,5 diz que Cristo deixou a sua glória e veio se encontrar conosco. Paulo se identifica com Onésimo. Filipenses, a Bíblia diz que ele se tornou servo, assumindo a forma humana. Paulo intercede por Onésimo. 1 João 2, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. E Hebreus vai dizer que temos no céu um sumo sacerdote, não alguém que não se identifica, mas alguém que em tudo foi tentado sem pecado. Paulo se dispõe a pagar a dívida. A Bíblia diz em Colossenses 2 que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. Paulo não pede nada em troca. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Onésimo também não tem nada a oferecer, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Onésimo tem acesso a Filemon, isso é a reconciliação, 2 Coríntios 5,18. Onésimo agora é irmão. 1 Pedro 2 diz quem nós somos, geração eleita, nação santa, vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Onésimo era inútil, agora é útil. Nós podemos colocar aqui Mateus 5,16. Vós sois a luz, as trevas são inúteis, mas a luz é útil. Muito bem, essa aqui é a introdução da nossa pré-aula e da nossa lição. E agora a gente vai partir para a nossa pré-aula. O bíblico está, portanto, em Filemon, do versículo 8 ao 21. Por que não ler os 25 versículos, não é verdade? A palavra em destaque é o versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, juntamente com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Certo? Muito bem. A primeira parte da lição, o amor como vínculo da amizade. Aqui na introdução da revista, há uma informação
Segundo o filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele teve um encontro com um jovem. Esse jovem disse para ele que tinha cerca de 5.000 amigos, ou tinha feito 5.000 amigos em um dia. A minha resposta, o filósofo respondeu para ele que em 86 anos ele não tinha 500 amigos. E aí ficou claro que quando aquele jovem do Facebook falava que num dia fez 5.000 amigos e ele em 86 anos não tinha 500 amigos, ficou claro que os dois não estavam falando do mesmo tipo de amigo. Então, a partir desse relato, fica evidente que a amizade virtual não é a mesma coisa que a amizade real. Razão pela qual esta lição nos convida a analisar a amizade à luz das escrituras sagradas da Bíblia. O amor como vínculo da amizade. A carta de Paulo a Filemon é um maravilhoso exemplo do poder do amor e da verdadeira amizade. Por meio desta, o apóstolo apela a seu amigo e companheiro de trabalho, que sem ressentimentos e com amor recebesse Onésimo. A atitude de Onésimo provavelmente causara prejuízo e desconforto emocional a Filemon. Segundo a lei romana, o escravo capturado poderia ser preso, torturado e até morto. Ou seja, tratar aquele... O que Paulo faz um apelo a Filemon? Para que Filemon trate Onésimo, a quem foi perdoado, da maneira que gostaríamos de ser tratados. Eu já disse aqui que a oração menos feita hoje em dia é a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso nos confronta, porque na oração do Pai Nosso nós somos levados a dizer: perdoa as nossas dívidas como perdoamos a quem nos deve. Percebe por que não temos feito muito essa oração? Porque nos falta perdão, a coragem de perdoar. Ao perceber um conflito entre duas pessoas, e isso aqui me chamou muita atenção. Ao perceber um conflito entre duas pessoas, o apóstolo propõe uma solução amigável. Ao observar um relacionamento quebrado, estimula uma reconciliação. Está com a sua caneta aí, o lápis? Bloco de notas aberto? 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo age em tom reconciliador aqui. Paulo é o intercessor que pega na mão de Filemon, que é ofendido, e de Onésimo, que é o ofensor, e pelo amor ele liga os dois. Que atitude maravilhosa! A atitude de reconciliar. Ao constatar uma ofensa, sugere perdão. Paulo é um amigo pacificador. Seu interesse não é ver o circo pegar fogo, pelo contrário, é ver relacionamentos sendo restaurados. Como nós precisamos de pessoas assim e precisamos agir assim. Vamos ver? Provérbios 25 e versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor lhe retribuirá. Ser conciliador, pacificador. Portanto, o amor como vínculo da amizade. Amizades verdadeiras são marcadas por conflitos resolvidos pelo amor, que é maior do que qualquer discussão, do que qualquer conflito. Por isso que entre verdadeiros amigos o diálogo é a melhor coisa. Trocar ideias, aprender a ouvir, aprender a se calar e também aprender a falar no momento certo. Então, esse tom pacificador, ele é muito necessário nas amizades hoje em dia. E os nossos adolescentes precisam disso. As amizades hoje, elas são muito superficiais. Por quê? Porque para se chegar a amizades profundas, íntimas, é necessário tempo. É necessário aprender a superar os conflitos que acontecem. Porque pensamos diferentes. Porque fomos criados numa cultura diferente. E aí existem esses conflitos, mas o amor, ele suplanta qualquer conflito.
O amor apaga qualquer fogo de inimizade, qualquer fogo de contenda. A amizade ontem e hoje. A amizade é uma bênção de Deus. É impossível imaginar a vida sem a presença de verdadeiros amigos. Como é bom saber que temos alguém por perto em quem podemos confiar quando as coisas não vão bem, ou mesmo para compartilhar momentos agradáveis que Deus, em sua misericórdia, tem nos proporcionado. Verdadeiros amigos, eles não apenas estão prontos a chorar conosco, mas também estão prontos a vibrar conosco. Quer conhecer um amigo? Compartilhe suas vitórias para você ver quem de fato é seu verdadeiro amigo. Tem gente que não consegue ver uma foto na internet. Você posta uma foto num momento seu de alegria, com talvez uma roupa mais brilhante. Gente, eu já falei esses dias, 2 vezes seguidas em que eu posto foto com um Ray-Ban, com óculos de sol. E teve gente me cornetando, porque tem gente que não consegue compartilhar momentos de alegria com você, momentos de felicidade. Ele acha que quando você conta uma vitória, sempre estamos contando vantagem. Amigo de verdade é aquele que está pronto a se alegrar com você quando você chora e também a vibrar com as suas vitórias. Vibrar porque você foi bem na prova, vibrar porque você foi promovido, vibrar porque você vai se casar, vibrar porque você ganhou um estágio, um intercâmbio, enfim. As verdadeiras amizades estão prontas a vibrar também com as nossas vitórias, certo? Então eles estão prontos para compartilhar todos os momentos da nossa vida. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, a história de Cristo, e olha só, Jesus teve 12 discípulos. 12 discípulos. Um o traiu. E mesmo no momento da traição, a Bíblia diz que Jesus chama Judas de amigo. Como quem diz, a tua atitude não muda aquilo que eu sou. Porque amigo é aquele que é verdadeiro. E ser verdadeiro é não mudar de postura, de caráter, mesmo quando as pessoas nos decepcionam. Sabe? Tem gente que diz assim, olha, o tempo foi passando e quer saber de uma coisa, eu sofri tanta decepção, tanta frustração, que eu vou deixar de ser besta. Eu vou deixar de ser sensível com as pessoas porque eu só tomo pedrada. Então você também, a pessoa que pensa assim, é porque também ela era sensível, porque estava interessada em alguma coisa. A decepção e as frustrações que as pessoas nos causam não podem mudar aquilo que somos, porque senão significa que nós não temos firmeza de caráter, que tudo que fizemos ou que estamos fazendo é interesseiro, não é de verdade. Não é por amor, é por interesse. Jesus nos ensina que a decepção sofrida por Judas não muda o amor que ele sentia por Judas. Ele continua chamando Judas de amigo, mesmo quando ele é traído por Judas. Agora, Jesus não fica concentrado apenas em Judas. Não é porque Judas o traiu que tudo acaba, não. Jesus tinha 11 que estavam do lado dele, que mesmo o negando, que mesmo fugindo, que mesmo fazendo perguntas idiotas, como os filhos de Zebedeu fizeram, estavam com ele. Porque a amizade é assim, tem momentos difíceis, tem sim momentos de frustrações, mas tudo isso é superado pelo amor, tudo isso é superado pela verdade, tudo isso é superado pelos momentos maravilhosos. Então, entre amigos, o que deve ser preservado e valorizado são as coisas positivas, são as coisas importantes, os momentos maravilhosos. Tem gente que abre mão de uma amizade por uma palavra que ouviu, ao invés de sentar e dizer, escuta, você disse isso e eu não gostei. Você estará dando uma oportunidade para a pessoa se explicar. É melhor
do que acabar com uma verdadeira amizade. Por causa de uma palavra, por causa de um momento, sendo que há tantos outros momentos maravilhosos que a gente viveu. A amizade de verdade, ela supera essas coisas. Ele vai falar aqui no terceira parte, é bom fazer amizade. O ser humano não nasceu para viver na solidão, mas para a comunhão. Não fomos criados para o isolamento, mas para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Ter e fazer amizades são um dos propósitos de Deus para a humanidade. Mas, infelizmente, pela correria do dia a dia, esse projeto abençoador dos céus tem se tornado escasso na terra. Principalmente entre os nossos jovens e adolescentes, essa questão de amizade tem sido, ultimamente, cada vez mais o mundo virtual ele vai tomando conta. Por isso que é importante nós, enquanto professores, enquanto líderes, realizarmos trabalhos e eventos que reúnam os jovens. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz um culto e reúne 200 jovens, mas não há um momento de comunhão, que é você preparar um cachorro quente no final do culto, para a galera ficar ali. Porque enquanto come, troca ideia. Enquanto come, se conhece. No nosso caso, enquanto toma um sorvete, né, nós damos a oportunidade dos meninos e das meninas interagirem uns com os outros. Tempo de comunhão, tempo de qualidade. Reuni-los para uma aula diferente no parque, reuni-los para uma aula diferente na casa de um adolescente que não está indo para a igreja. Já pensou que da hora, que bacana, no ano de 2017, aquele adolescente que não está indo na igreja, se acordá-lo, vamos fazer isso, vamos combinar isso, acordarmos alguém agora, no primeiro trimestre, eu vou fazer isso, que não vai para a escola dominical, combina com o pai, combina com a mãe, e acorda esse menino, essa menina, com um café da manhã, com a classe inteira dentro da casa dele, você entendeu? Vai fazer lá alguma coisa, porque isso é tempo de comunhão, isso é comunhão, isso é passar tempo juntos. As amizades, eu tenho uma experiência, porque que é tão importante o peso das amizades na vida de um adolescente. A última internação da minha filha é diabética, a última internação da minha filha, ela ficou 4 dias na UTI. Você sabe quem mandou uma mensagem para ela? Mas uma mensagem para cima, de ânimo? Um menino da escola que nem crente não é. E olha, eu fiquei emocionado com a mensagem que ele mandou. E também triste, porque ela não recebeu mensagem de ninguém da igreja. E eu sei que isso não é apenas a minha filha. Tantos outros. Só que aí que está o problema. O adolescente, ele na igreja, ele não está bem. Ele para de ir, ninguém manda nada para ele, ninguém vai visitá-lo. Ninguém vai buscá-lo. E não é aquela coisa de ir lá visitar ele e falar, seu desviado, está afastado da igreja. Não, ir lá abraçar ele. Chamar ele para um jogo de bola, chamar ele para ir no cinema. Você entendeu? Fazer algo específico para ele. Hoje é aniversário dele, então vamos lá comer um bolo de fubá. Integrar esse adolescente, essa pessoa, esse jovem na igreja. Sabe? Então não é exceção, não, isso é fato. E o problema é que ele não recebe convites da galera da igreja. Mas o pessoal do mundo, ao saber que o fulano está em casa, vai chamar ele para balada, vai chamar ele para ir para o shopping dar um rolezinho, enfim, esse é o nosso problema, certo? As pessoas ficam como que isoladas, porque não estão indo na igreja. Nós acostumamos muito a olhar as pessoas só dentro da igreja. E nós precisamos, talvez essa é a maior lição desse trimestre. Paulo não se prendia a 4 paredes. Ele mesmo preso, ele estava, através de suas cartas, mostrando a importância que as pessoas tinham para ele. E a importância que a igreja significava, que a igreja tinha para ele. Mesmo ele não estando lá presente. E mesmo a igreja não estando onde ele estava. Paulo nos ensina muita coisa. Então, que esse trimestre, ele marque a nossa vida, com essa marca do amor, com essa marca da amizade. E eu quero terminar aqui com um texto que eu escrevi. Amigo é aquele que está presente em todos os momentos. Potencialize as qualidades e minimize os defeitos. Aliás, defeitos esses que entre amigos não são deixados de lado
e nem expostos, mas aconselhados para corrigir. Então, amigo não expõe o erro do outro. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: teu irmão errou, chama ele no canto, fala você e ele. Ele não aceitou, chama mais 2 pessoas. Ele não aceitou, chama os presbíteros. Ou seja, a Bíblia está ensinando a usar de misericórdia com as pessoas. É inadmissível cristãos que pisoteiam seus irmãos. Isso não combina com o cristianismo. Amigo é aquele que fala, mas também está pronto para ouvir. É aquele que transforma o mais simples momento o mais simples encontro. Amigo é aquele que transforma o mais simples encontro em momento inesquecível. Amigos não precisam de presentes caros para se encontrar. Amigos não precisam de um filé mignon na mesa. Qualquer copo d'água, qualquer bolachinha de água e sal, qualquer pacotinho de pipoca transforma um simples encontro num momento inesquecível quando estamos entre amigos. Amigo é aquele que consola em momentos de tristeza, mas vibra com as nossas conquistas. Amigo é aquele que sonha com a gente ao mesmo tempo que nos mantém com os pés no chão, que marca a nossa vida com palavras de ânimo, amor e compreensão. A amizade não vem pronta, ela é uma construção. Em tempos de amizade virtual, é bom valorizarmos a amizade real, pessoal, presencial, pois os amigos virtuais não aparecem no velório, não visitam no hospital, não socorrem na crise, não atendem o telefone de madrugada, não abraçam, não choram, nem vibram com a gente. Construa amizades duradouras, sendo para os outros o melhor amigo que eles podem ter. Não apenas reclame que você não tem bons amigos, sejam bons amigos. Acredite na lei da atração, atraia bons amigos, sendo o melhor amigo. Construa amizades com base no amor, na verdade, na cumplicidade, no companheirismo, na lealdade. As frustrações e decepções não devem cimentar, petrificar o nosso coração, mas nos mostrar que até os melhores amigos erram, pisam na bola, mas o amor é maior que qualquer transgressão. E uma amizade baseada no amor, ela supera tudo pelo bem da amizade, pelo bem da comunhão e pelo bem da igreja de Jesus Cristo. Essa é a minha palavra. Que em 2017 nós construamos amizades profundas, amizades verdadeiras, que os nossos adolescentes e jovens aprendam que amigo não é você chamar uma pessoa de amigo que faz dela o seu amigo, não é em um mês que você encontra um grande amigo, é uma construção de toda uma vida, de alguns anos, de algumas ultrapassagens ou de algumas passagens por momentos difíceis, é que vai lhe levar a identificar quem são os seus verdadeiros amigos. Então, essa é a conclusão deste trimestre, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens aprendam a construir amizades verdadeiras, amizades duradouras. E eu quero aqui agradecer a vocês que têm se tornado meus amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos juntos, ok? Todo o nosso canal está à disposição de vocês. Os meus contatos estão na descrição dos vídeos. Meu WhatsApp já disse que é público. Minha mulher não é ciumenta. Nós temos aqui o Denão Responde. Perguntas que os jovens, adolescentes fazem para vocês e que vocês têm dificuldade para responder. Mande para mim. Nós temos tido a graça de Deus para trabalhar dessa forma, para responder, para explicar aquilo que a palavra nos ensina. Quero aqui desejar a todos vocês que o Natal, que a noite de Natal seja uma noite de comunhão entre a família, entre os amigos. Que esse seja um Natal marcado por aquilo que vamos agradecer a Deus.
que possamos agradecer ao Senhor. Não olhe para a crise. Que esse Natal, ao reunir a sua família ao redor da mesa, você perceba o poder da multiplicação, o milagre da comunhão. Seja grato pela família, pelos amigos, pela saúde, por aquilo que você tem e não por aquilo que você não tem. Assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo, entre em contato com a gente, mande a tua sugestão. Que Deus abençoe a sua classe, seus alunos, sua casa, sua família, seu ministério. Grande abraço, eu conto com vocês. Inscreva-se no canal, dê o seu like. Um grande abraço, valeu, queridos e queridas, fiquem na paz.